E aí galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos a mais uma super aula desse canal maravilhoso. Então, sem mais delongas, vamos ver o que a gente estuda hoje. Beleza? Então vamos lá. Introdução a ângulos, parte 2. Beleza, pessoal, vamos lá. Nós temos aqui ângulos, parte 2 hoje, tá? Então hoje a gente vai falar de ângulos congruentes, ângulos consecutivos e ângulos adjacentes. Beleza? Então a gente vai entender qual que é a diferença que existe entre eles, tá? Vamos distinguir cada um aqui com as suas próprias, os seus próprios detalhes, tá bom? Então vamos lá. Primeiro a gente já descobriu o que é o ângulo, né? O ângulo é o que? O ângulo é essa abertura aqui, né? Que tem aqui formado por duas semi-retas, né? No caso aqui são duas semi-retas, porque eles começam no ponto O aqui, ó, né? E eles chegam ao ponto S, chegam ao ponto A, mas eles continuam, tá? Então quando começa e não tem um fim, certo? Tem um começo, mas não tem um fim, a gente chama de semi-reta, né? E quando ele começa e tem um fim, como é o caso aqui, ó, do OS, tá? A gente chama de segmento de reta, que é o pedaço da reta, beleza? Mas isso não é o que a gente quer que pegar em si, beleza? Então vamos lá. Quando que o ângulo é congruente, tá bom? O ângulo ele é congruente quando dois ângulos tiver a mesma medida. Como assim, professor? Quando dois ângulos tiverem a mesma medida. Então primeiro a gente tem que observar o quê? Que quantos ângulos tem nessa figura, tá? Se você observar, ó, a gente tirar o ponto A aqui e o ponto B, a gente vai ter um ângulo, certo? Ó, o ângulo SOT, ok? E se a gente tirar agora, descobrir esses que a gente tinha coberto, a gente vai ter o que, ó? Ângulo AOB. Então a gente já tem dois ângulos aqui, ó. Qual que é? Nós temos o ângulo SOT, deixa eu colocar aqui, ó, SOT. A gente tem esse ângulo, beleza? Se a gente observar, a gente tem o ângulo AOB também. Então a gente tem dois ângulos, ó, AO e B, ok? Então a gente já tem aqui dois ângulos. Professor, a gente tem dois ângulos, então a gente vai observar o que? A gente vai observar que esses dois ângulos eles têm a mesma abertura, certo? Então, ó, a região vermelha aqui deles é a mesma. Então a gente diz que os ângulos SOT e AOB são iguais em medida, tá bom? Então eles têm o mesmo tamanho. Então, ó, a gente diz o que? Que SOT é igual a AOB, certo? Beleza. Então se a gente descobriu que o ângulo SOT é igual ao ângulo AOB, porque eles têm a mesma região, então quando isso acontecer, a gente diz que esses dois ângulos eles são congruentes, tá? Então a gente coloca esse sinal, ó. Então o ângulo SOT ele é congruente a o ângulo AOB, ok? Por quê? Porque eles têm o mesmo ponto em comum aqui, ó, e eles têm aqui a mesma abertura, então eles têm o mesmo tamanho. Então se eles têm o mesmo tamanho, eles são congruentes, beleza? Então esse aqui é o nosso ângulo congruente, tá? Esse primeiro aqui, ok? Então vamos ver aqui agora quais que são os nossos ângulos consecutivos e os adjacentes, beleza? Então vamos observar essa figura aqui. A gente vai colocar essa figura aqui como figura 2, beleza? Isso aqui como A1, isso aqui como A2. Então essa daqui é o nosso ângulo congruente, beleza? Tem os mesmos, né, dois ângulos diferentes, mas com a mesma medida. E no caso também a mesma região e a mesma abertura. Então, dois ângulos congruentes, beleza? Vamos agora para essa figura 2 aqui. Se a gente perceber aqui, as nossas informações vão dizer o seguinte, que nós temos o ponto O, que é o ponto inicial, né, que é o nosso vértice inicial, e nós temos aqui ângulos AOB, aí BOC e B e AOC, certo? Então a gente tem três ângulos aqui, ó. Nós temos os ângulos AOB, nós temos o ângulo BOC, certo? Ó, BOC, e nós temos o ângulo AOC, certo? Então AOC. Então a gente tem três ângulos, beleza? Então, como a gente tem três ângulos, a gente diz o seguinte, que esse ângulo que esses ângulos aqui, eles vão formar ou vão ter aqui
pontos em comum, se você concordar comigo, ó. Se a gente prestar atenção, vamos pegar apenas dois ângulos, tá? Que a gente vai ter que observar apenas dois ângulos, beleza? Então a gente vai pegar o ângulo, ó, AOB, certo? Vamos colocar aqui AOB, temos esse ângulo. E nós vamos pegar também o ângulo, ó, AOC, ok? Então vamos pegar aqui o ângulo também AOC. Se a gente prestar atenção, eles vão ter o mesmo lado em comum, certo? Ó, que é o AO, isso aqui, ó, AO e AO. Então a gente já tem o que? O mesmo ponto, né? O mesmo lado em comum, beleza? E outra coisa que a gente vai observar, que o ponto zero aqui, ó, é o mesmo para os dois, e é tanto que ele tá aqui, ó. Então, quando isso acontecer, nós vamos ter o ângulo AOB e ele vai fazer aqui, ó, vai ter um encontro bem aqui, e nós vamos ter o AOC e ele também vai encontrar bem aqui, ó. Então nós temos aqui, ó, um ponto em comum entre eles, ó, certo? Nós temos esse ponto em comum. Então quando o ângulo ele tiver o mesmo vértice e ele usar o mesmo lado em comum, a gente fala que esse ângulo ele é um ângulo consecutivo, beleza? Então esse ângulo aqui, ó, esse ângulo AOB e AOC, eles são consecutivos, ok? Consecutivos. Por quê? Porque eles têm o mesmo ponto em comum, né? O mesmo vértice, que é o O, e eles têm um lado em comum, ou seja, eles vão usar o mesmo lado para formar os seus ângulos, certo? Então, ó, AOB, certo? E AOC. Então ele usou aqui, ó, tem esse ponto em comum aqui, beleza? Então, ó, ponto comum, ó, e eles vão ter esse ponto em comum bem aqui, ó, do AOB e do AOC, certo? É por isso que tem essa abertura bem aqui, tá bom? Beleza, então agora, se só restou o ângulo adjacente, então vamos ver qual que é a característica dele, beleza? Então vamos observar que esse ângulo aqui, ó, ele é basicamente esse, tá? Só que ele tem um detalhe interessantíssimo que não tem nesse. Qual que é? Se você é uma pessoa bem observadora, você vai ver. Ah, professor, já estou vendo aqui que esse ângulo aqui, diferente desse, ó, não tem esse ponto em comum aqui que tinha aqui. E é bem observado, beleza? Então nós temos os mesmos ângulos que nós temos aqui, ó, nessa figura aqui. Então a gente tem os mesmos ângulos para cá, ó. Então nós temos o AOB, nós temos o BOC, né? BOC, e nós temos o AOC, certo? Temos esses mesmos ângulos, só que o detalhe é o que? Quando o ângulo ele usar o mesmo ponto comum, que é o vértice, né? Mas ele não tiver um ponto em comum na região do ângulo, a gente fala que esse ângulo é adjacente, beleza? Se você prestar atenção aqui, a gente vai usar o que? Os dois ângulos. Vamos usar esse aqui, ó, o AOB, e nós vamos usar o BOC, tá? O BOC, ok? Diferente desse, ó, a gente usou o mesmo ponto o mesmo lado em comum, ó, AO, e aqui a gente não usou o mesmo, ó, AO e BO. Então, quando tiver o mesmo vértice, é o mesmo ponto de encontro, mas não tiver um ponto comum entre eles, né? Aqui não tiver o ponto comum, que aqui, ó, só tem o A e o O, o B e o O, e eles não são ponto em comum, ó. Perceba que cada um faz a sua abertura no ângulo, ó. Cada um tem uma abertura diferente, então eles não têm o ponto em comum como tinha nessa figura 2. Então quando tiver o mesmo ponto, a mesma vértice, né, o mesmo vértice aqui, mas não tiver um ponto em comum entre eles, a gente fala que esse ângulo é adjacente, beleza? Então esse daqui é o nosso ângulo adjacente, ok? Então espero aí que você tenha compreendido e entendido, tá? E até a próxima aula, se Deus quiser. Valeu!